Dia 31 de março, próximo, vai completar 150 anos da morte de Allan Kardec, da desencarnação, usando a linguagem espírita de Allan Kardec. E eu quero te fazer um convite, uma proposta. Imagine que Kardec, em espírito, chegasse diante de você e dissesse assim: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a fazer uma edição atualizada do Livro dos Espíritos. E aí ele fosse, então, passar com você, questão por questão, para analisar a questão, ver se ela está boa, se precisa ser melhorada, se tem novas discussões para serem feitas. Eu queria que você tivesse esse espírito para a gente estudar agora o capítulo do Livro dos Espíritos sobre a lei de reprodução. Então, nós vamos fazer uma análise cuidadosa desse capítulo, que é aqui no Livro dos Espíritos, o capítulo 4º da terceira parte, sobre as leis morais. E nós vamos ler isso aqui. Kardec trata de população do globo, de sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato e, por último, poligamia. Então eu quero fazer com você uma análise cuidadosa desse capítulo sob esse olhar. Tá? De que modo o próprio Kardec analisaria hoje, 2019, em pleno século XXI, de que modo ele analisaria esse capítulo, tendo em vista essa possível quarta edição do Livro dos Espíritos, né? Nem sei se seria a quarta mesmo, é até bom ver isso depois com calma, mas essa nova edição do Livro dos Espíritos atualizada para 2019. Kardec começa inserindo, a gente sabe como é que foi composto o Livro dos Espíritos, vou voltar nisso, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas, foram perguntas principalmente coletadas de pessoas amigas que já faziam sessões com os espíritos. Ele organizou tudo isso, fez comentários e publicou seu primeiro livro, né? Algumas perguntas, inclusive, formuladas por ele mesmo, no meio daquelas, e ele não identificou quais que eram e quais que não eram. A gente tem também ver isso com muita naturalidade. Da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma reestruturação geral no conteúdo. Tá? Algumas questões ele simplesmente eliminou, porque ele viu que a abordagem não estava condizendo com as informações que ele continuava colhendo dos espíritos. Ele já tinha do seu lado o espírito do rei Luís, que é o São Luís de França, né, que era um rei sábio, um católico que foi beatificado por ter sido um grande colaborador da Igreja Católica. Nem por isso não anula o fato de ele ter sido também o rei das cruzadas, que fez 2 expedições para o Oriente Médio, coordenando o movimento das cruzadas. Portanto, era um espírito sábio. E a gente tem que entender que esse sábio é nos limites mesmo da sabedoria humana, né? Na segunda edição, portanto, o rei Luís já contribui largamente através da médium Hermès Dufour, de quem ele era uma espécie de mentor, já tinha escrito um livro através dela, inclusive, né? Então, nós temos que entender que essa segunda edição do Livro dos Espíritos, o próprio Kardec diz que é um livro novo, ela é muito ampliada, já são 1019 questões, outros espíritos autores que não estavam na primeira edição, ele retira muita coisa da primeira, acrescenta na segunda. Então eu quero entender com isso que para essa edição de hoje, de 2021, Kardec provavelmente estaria fazendo a mesma coisa, estaria olhando aquilo lá de 1860, né, e dizendo: olha, isso aqui não está legal, vamos tirar isso aqui, vamos acrescentar tais assuntos que hoje são importantes. Eu quero crer que Kardec faria isso, e que se ele pedisse a sua ajuda para esse trabalho, era isso que você teria que fazer, né? Então eu digo isso porque às vezes a gente olha para o texto espírita como se fosse sagrado, aquela coisa assim que não pode questionar, não pode mexer, não pode encostar. E a literatura espírita não é assim, não é essa a visão que Kardec tinha dos seus próprios livros. Ele queria algo que fosse progressivo, sendo atualizado de acordo com o avanço da ciência, né? Ele queria um espiritismo que andasse par a par com a ciência. Então eu estou te convidando para esse olhar hoje, para olhar esse capítulo, Lei de Reprodução, com essa tranquilidade. Então eu quero começar por essa pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Lei da natureza. A lei da natureza era uma visão muito do positivismo do século XIX. Hoje, com toda certeza, não seria esse o argumento utilizado. Com toda certeza, não seria essa a abordagem utilizada.
né? E a resposta do Espírito é quase uma... assim, olha, é como se dissesse assim, é claro, né? Olha, evidentemente, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. Eu tenho certeza que nessa edição atual, Kardec olhar assim e falar, gente, mas essa pergunta, o que ela está fazendo aqui? Não precisa dela, é muito óbvia. Sabe, é muito óbvia. Talvez Kardec com certeza reformularia isso aqui. Portanto, eu acho que é o tipo de questão que a gente dá uma importância excessiva na atualidade, a gente talvez esteja incorrendo no equívoco, né? Vamos continuar. Vamos continuar então. Ele vai perguntar em seguida, indo sempre a população, na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Isso era uma preocupação bem típica da época. O mundo estava vivendo o grande avanço, né, civilizatório representado pela Revolução Industrial. Havia essa preocupação, se crescendo do jeito que estava, o mundo dobrando aí de quantidade de habitantes em menos de 100 anos, se isso não chegaria a uma situação de superpovoação, né? Superpovoamento. O Malthus, inclusive, alguns séculos, 3 séculos antes, já tinha chamado a atenção para essa questão. Essa era uma questão bem da época e continua sendo hoje, a questão da superpopulação, né? E a resposta é muito interessante, o Espírito responde assim, olha, não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. O Espírito responde de uma maneira sábia. Deus a isso provê, como se dissesse, olha, não preocupa, né? Não esquenta com isso não, isso tudo vai dar certo no final. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então é uma resposta de um espírito que coloca as coisas num ponto assim, bem respeitoso para com a questão, né? Aí vem a parte que eu considero delicada e que nós temos que fazer um olhar agora mais cuidadoso. É na parte de sucessão e aperfeiçoamento das raças. O próprio conceito de raça é algo que hoje a gente tem que rever, né? Há uma percepção na área da sociologia, da antropologia, de que essa caracterização, essa categorização de raças, ela atendeu a um critério de preconceito na época em que ela foi estruturada, lá pelo século XIX, né, 18, 19. Essa visão de raça humana, ela tinha como base o preconceito racial. Então imaginava-se que existia uma raça negra, uma raça branca, uma raça amarela, uma raça vermelha. E hoje um olhar mais antropológico, mais sociológico, reforçado por um olhar da genética, mostra que essa diferença racial não existe. Existe uma diferença de etnia, tão somente. E uma diferença que repercute nas questões de natureza cultural. Então é muito delicado esse olhar de aperfeiçoamento das raças. Nós temos que olhar isso hoje com um olhar de século XXI. E se Kardec estiver aí junto com você ainda pedindo para você analisar isso com calma, vamos fazer um parêntese, porque nós vamos ter que fazer uma profunda pesquisa no que está rolando hoje no mundo da ciência para a gente analisar isso aqui pelo olhar da ciência do século XXI. Kardec olhou as respostas dos espíritos e articulou o livro dos espíritos a partir das ciências do século XIX. Hoje o nosso dever é fazer esse mesmo olhar a partir da ciência do século XXI. Então nós vamos avançar aqui. Eu vou pegar direto a questão 689. Tá? Perguntou-se para os espíritos, não sei se foi Kardec, alguém que perguntou, a maneira como ele escreveu o livro não deixa isso claro para a gente. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E aí nós precisamos pegar a resposta que o Espírito deu e ver o que tem nela, que ainda hoje a gente pode aproveitar como informação de sabedoria e aquilo que a gente tem então que contextualizar para hoje. O Espírito responde, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. E aqui tem 2 pontos nessa resposta que é bom a gente analisar. A primeira é dos mesmos espíritos que voltaram. É interessante o Espírito dizendo assim, olha, nós seres humanos, nós somos os mesmos que estamos vindo, retornando para o mundo espiritual, e que estamos nessa longa caminhada evolutiva da humanidade, habitando corpos diferentes, mas nessa mesma perspectiva de progresso.
Essa é a ideia que nós precisamos ter claro para nós. Nós somos seres numa caminhada evolutiva, que a caminhada da evolução biológica, a evolução social da Terra, mais ou menos traduz essa evolução da qual nós estamos participando enquanto espíritos imortais que somos. E aí, ele diz, mas que ainda estão longe da perfeição. A perfeição, essa perfeição, é uma visão platônica que norteia o trabalho de Allan Kardec. Portanto, nós estamos todos caminhando tendo em vista uma perfeição. Uma perfeição que, no olhar do século XXI, a gente precisa também refletir sobre se essa perfeição não é uma utopia. O que é a perfeição no olhar, por exemplo, da teoria da complexidade? O que é a perfeição no olhar da atual cosmologia, que descobre que nós somos mais de 100 bilhões de galáxias nesse universo que a gente nem sabe como traduzir pela palavra infinito? Então, perfeição a gente não tem. Hoje é um conceito que a gente também tem que olhar com muito cuidado essa ideia. Nós estamos expandindo nossa consciência de nós mesmos, nós estamos expandindo nossa consciência de criaturas universais e cósmicas que somos. Mas esse sentido de perfeição a gente tem que ter cuidado, porque não é algo tão simples. É bem uma visão platônica de algo lá na frente que a gente um dia vai alcançar. E que dá margem para novas reflexões hoje. Tá? A gente teria que chamar alguns amigos filósofos e falar, Kardec, vamos chamar meia dúzia de filósofos hoje para ajudar a gente a pensar nisso hoje? Daí eu tenho certeza que Kardec aprovaria. Com certeza Kardec aprovaria. Tá? Para a gente tentar entender isso melhor. Até porque ele vai ter, mais à frente, o próprio Espírito responde. Assim a atual raça humana tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem. Tá? Não sei qual o espírito que respondeu, mas é uma visão bem limitada ao século XIX. Hoje a gente teria que ter um cuidado com essa visão. Tá? Essa questão de a raça humana invadir toda a Terra, qual que é o significado disso? Substituir as raças que se extinguem. A questão da extinção das raças hoje é uma questão que tem um olhar muito cuidadoso da ecologia. Substituí-lão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, é um olhar que a gente precisa ter um cuidado especial analisando esse capítulo com o olhar do século XXI. Aí, a questão 690, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Naquela época tinha essa visão de o ser humano ser o senhor da criação. O ser humano ter sido criado de maneira muito especial pela providência divina. Alguns filósofos antes de Kardec propõem isso. Eu tentei ver isso no Descartes, mas para esse momento aqui agora o tempo não me permite essa pesquisa no tempo, mas alguém que esteja alinhado com os filósofos que vieram antes de Kardec consegue identificar pontualmente entre eles quais aqueles que trabalharam essa visão de ver no homem um ser distinto da criação. E o Espírito dá uma resposta que é muito interessante, ele ajuda a compreender isso de uma maneira mais modesta. Ele diz, olha, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam alinhar-se entre si e produzir tipos novos. Então, você vê que o Espírito está tentando colocar ali o que ele consegue ver do mundo espiritual onde ele se situa. Alguns deles eram padres, alguns deles eram filósofos católicos. Todos esses espíritos estão imersos na condição cultural do século XIX e eles respondem com aquelas condições. E ele dá essa visão, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Ou seja, tudo isso vem de um tempo que a gente nem sempre consegue alcançar racionalmente. Quando a gente diz que o Homo sapiens sapiens tem entre 200 e 300 mil anos de presença na Terra, a gente tem esse número, a gente até acha bonito, mas a gente não consegue. Eu, particularmente, assumo que eu não consigo voltar no tempo, nessa história de 200, 300 mil anos atrás. Para mim é um esforço de imaginação difícil. E aí ele vai então continuar aqui, eu vou passar um pouquinho para a gente explorar os outros assuntos, de forma que a gente consiga ver a continuidade. E aqui entra o outro assunto mais delicado ainda.
o aperfeiçoamento das raças, na questão 692, que, eu não sei se Kardec ou quem foi, perguntou: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Bom, é outra questão que hoje nós não temos como discutir sem lançar um olhar para as questões relacionadas à genética, à ecologia. Não tem como. As próprias áreas da saúde. Hoje já está clara que a manipulação genética de determinados alimentos, ela acrescenta um risco maior de enfermidades, em particular de câncer, e nós não podemos subestimar isso. Hoje já está claro que algumas experiências nos domínios da genética podem causar desequilíbrios ecológicos profundos. Então, é um olhar que a gente tem que trazer para o século XXI e talvez até bater um papinho com Kardec e falar: e agora, hein? Que perguntas novas nós teremos que fazer? Quais são as novas questões que o século XXI nos pede em relação a essa temática? Dá para responder simplesmente como o Espírito falou: tudo se deve fazer para chegar à perfeição? Será que dá para responder assim hoje? Responder isso no século XIX era uma coisa, responder isso no século XXI é perigoso. Nós temos aí a Monsanto e muitas outras empresas no mundo inteiro caminhando por esse terreno, principalmente na manipulação genética, e a gente vê que é uma questão muito delicada, né? Ele diz que o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Ok, dentro daquele contexto do século XIX, onde a nossa capacidade de manipulação era mínima, né? Com os recursos que tem hoje, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de tratar dessa mesma maneira essa questão. Tá? E aí, eu acho que provavelmente essa que tem que ser Kardec, deve ter sido Kardec, porque ele apresenta uma nova questão, mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal, e não objetivo senão acréscimo dos seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Aqui caberia talvez uma outra questão no lugar dessa, que muitas vezes o homem interfere nessa questão da melhoria das espécies, a questão da manipulação genética, a melhoria das raças, né? Ela está ligada hoje ao capitalismo, normalmente visando lucro financeiro mesmo, lucro econômico. Então é preciso tomar muito cuidado que até o móvel dessas manipulações de hoje, do século XXI, são diferentes, e a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso, um olhar mais cuidadoso sobre essa questão do aperfeiçoamento das raças, que se no século XIX poderia ser uma questão assim até interessante, bonita, hoje isso assume um contorno perigoso, né? Nós temos casos interessantes, há cientistas pesquisando a questão da manipulação genética, tendo em vista prevenir certas enfermidades. Então nós não podemos ser contra tudo, não é isso, né? É preciso que a gente coloque um olhar humanista nessa questão e tenha um olhar crítico sobre o aspecto do capitalismo. Nós não podemos dissociar essas questões e falar: não, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, nós temos que fazer sim, porque nós temos que melhorar e etc. Nós temos que ir com muito cuidado. Não é tão simples assim, nós podemos causar grandes danos para o futuro. Vem o outro assunto, obstáculos à reprodução. É outro assunto também, que com toda certeza, eu digo que esse capítulo inteiro, ele merece um olhar bastante cuidadoso, porque esse capítulo dos obstáculos à reprodução, nós temos que ver que nós estávamos inseridos lá numa situação onde havia uma preocupação, né, até uma preocupação porque as mulheres na França estavam aprendendo a controlar seus fluxos, seus ciclos reprodutivos para evitar filhos. E a igreja via isso com preocupação, achava até que ponto as pessoas têm o direito de manipular o nascimento das crianças. E aí perguntam lá para os espíritos: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Costumes humanos aqui está muito bem colocado, né? Leis. E o espírito responde: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Eu até abro um parênteses para contar um caso há uns anos atrás. Uma amiga minha, com base nessa questão, estava em dúvida se fazia ou não a cirurgia para que ela não engravidasse mais. E ela já tinha 6 filhos e estava indo para o 7º.
Falei, olha, eu acho que você leu a pergunta e esqueceu de ler a próxima. Porque se você ler a próxima, tá? Você acha argumento para você. Essa questão de buscar argumento na Bíblia, argumento no livro dos Espíritos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a gente seleciona o trecho que nos interessa. Né? A gente tem que fazer o estudo da ideia, mas também tem que contextualizar a ideia. Então, se o espírito, nessa questão, acha que tudo que embaraça a natureza é contrário à lei geral, alguém questionou com relação a outras espécies, né? Talvez o próprio Kardec. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva. Né? E aí, não seria então o caso de controlar pelo menos essas? Eu quero pegar a resposta. Eu quero dizer que ainda aí entra de novo o cuidado da ecologia, da manipulação genética, mas a resposta que o espírito deu, eu confesso que eu usei isso aqui para mostrar para minha amiga que a questão não era tão simples como ela estava vendo. Porque o espírito respondeu assim, olha, Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. E aí eu mostrei isso aqui para ela, resultado, ela fez a cirurgia. De vez em quando ela encontra comigo e fala, ei, Elias, você aprontou comigo, hein? Né? Eu não sei se ela gostou ou não da minha intervenção. Mas o fato é que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós podemos achar argumentos que justificam tanto para um lado quanto para o outro, dependendo do que a gente quer dizer. É preciso se ater à ideia. E aqui nós temos que, o Espírito diz assim, olha, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. A pergunta é, nós estamos sempre obrando com conhecimento de causa? Nós estamos conseguindo analisar toda a amplitude que o assunto encerra antes de tomar as nossas decisões nesse sentido? Com o poder que a tecnologia moderna nos confere, esse assunto precisa ser muito bem tratado e com certeza hoje Kardec faria um monte de novas indagações e os espíritos estariam nos ajudando a repensar essas questões. Né? E a questão 694, ela mostra para nós o quanto é grave essa questão de você não analisar o contexto. Ele pergunta então, o que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Aí eu faço uma perguntinha. Hoje, 2019, toda a preocupação de controlar a reprodução humana é visando a satisfação da sensualidade tão somente? Nós podemos colocar na satisfação da sensualidade o planejamento familiar? Então é preciso a gente entender os contextos diferentes em que as questões são apresentadas. O Espírito respondeu, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material. Então, hoje a gente teria que repensar isso. Né? Com certeza esse é um tópico que Kardec reformularia sem dúvida no Livro dos Espíritos, e se ele estiver realmente aí perto de você, para que você o ajude a criar essa nova edição, não tenha medo de submeter essa questão a um novo olhar na atualidade. Né? Casamento e celibato. Casamento e celibato. O Espírito apresenta o casamento como um progresso na marcha da humanidade e eu quero destacar essa resposta dele. Eu vou ser um pouquinho mais breve por questão do tempo, que a gente precisa respeitar. Mas assim, o Espírito apresenta então o casamento como um progresso na marcha da humanidade. Eu acho que se a gente pega a ideia que está por trás disso, é muito interessante. E é essa ideia que nós temos que, portanto, procurar compreender. O Espírito está dizendo que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. O casamento ele está falando, portanto, não do contrato que você vai lá no cartório e assina. Ele está falando da instituição, casamento, do projeto de vida associado à ideia de uma união permanente de duas pessoas que se propõem a formar uma estrutura familiar para desenvolver determinados projetos ou para viver a experiência de ter filhos. Então, essa união programada, essa união planejada, o Espírito apresenta como um progresso na marcha da humanidade. E eu não tenho a menor dúvida de que isso, de fato, é um salto civilizacional para nós, porque nos permite projetos mais consistentes de apoio afetivo mútuo, de uma série de vantagens que tem. Quem quer ter filhos sabe o quanto é bom que a gente consiga
uma estrutura familiar harmoniosa, bem equilibrada para ter filhos. Quando é um lar muito desestruturado, com muito conflito, com muita desarmonia, onde às vezes falta a presença de um ou do outro, sem que exista uma estrutura suficiente para suprir essa ausência, há uma série de questões que a gente precisa estar atento. E é isso que o Espírito quer dizer, entendo eu, né? Esse progresso na marcha da humanidade. Eu vou pular a 696, porque essa também é outra que talvez, né, precisasse ser melhor analisada a resposta. Que efeito teria sobre a sociedade a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais? É complicado, porque essa regressão à vida dos animais aqui, de novo, a gente está voltando àquela visão que não leva em conta o que a antropologia nos mostra dessas sociedades que naquela época eram consideradas primitivas. Né? E a gente sabe que às vezes a estrutura educativa de algumas tribos indígenas são muito mais, a estrutura às vezes é muito mais sólida do que o nosso sistema escolar atual. Então a gente tem que ter cuidado nessa comparação de culturas, porque não é uma coisa muito interessante comparar culturas. E nessa época não se tinha essa visão, tá? A sociologia não tinha nascido, a antropologia estava nos seus comecinhos ainda, nem tinha se estruturado. Então essa visão ela é de hoje, do século XXI, a gente tem que ter essa tranquilidade. E aqui eu gosto, 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento. Aqui Kardec foi de uma sagacidade extraordinária. A Igreja Católica sempre proibiu o divórcio, e até hoje, inclusive. Né? E naquela época o divórcio era um assunto que já começava a ser discutido na França. Kardec bota isso aqui para os espíritos responderem. Tá? E aí, esse negócio de indissolubilidade do casamento, faz sentido? E os espíritos respondem, olha, essa indissolubilidade é uma lei humana muito contrária à natureza. Eu fiquei fã desse espírito, não sei quem que é não, mas olha, ave, né? É uma lei humana muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, o Espírito responde. Só as da natureza que são imutáveis. Então, o Espírito sacramenta uma posição oficial dos Espíritos contrária à indissolubilidade do casamento. E, portanto, validando o direito de as pessoas se separarem quando encontram uma situação que diz para eles, olha, não vale a pena continuar juntos. Então, o Espírito valida o divórcio. Aí vão ter algumas questões sobre o celibato, que também a gente precisa ter um olhar cuidadoso, né? Porque existia aquele olhar que o celibato era sempre uma decisão egoísta, tinha a questão da igreja, tem muitos assuntos em discussão. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente discute essa questão do celibato hoje, porque há celibatos, e o Espírito reconhece isso aqui, olha, né? Alguém pergunta para ele aqui, ó, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Chico Xavier. Chico Xavier foi celibatário, a Madre Teresa, o Divaldo Pereira Franco. Nós temos várias pessoas que foram celibatários para se dedicar a algum trabalho que eles entenderam que era importante e que exigia deles esse sacrifício. Né? Paulo, o apóstolo Paulo, foi celibatário. Né? E ele explica, né? Ele explica isso dizendo a dedicação dele ao ideal do Evangelho. Então é muito interessante que a gente tenha cuidado e compreenda o contexto que o Espírito coloca aqui. Né? Para a gente não ficar preso, os que assim vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Né? A gente tem que ter cuidado com essa resposta, porque celibato assim, por capricho simplesmente, a gente não encontra isso muito facilmente. Os monges de algumas seitas, de algumas religiões, para eles isso é sagrado. Então a gente tem que ter esse olhar hoje cuidadoso para a gente perceber então que há contextos culturais a serem observados. O capítulo ele vai se encerrar com o assunto da poligamia, que é outro assunto delicado. A poligamia num olhar mais antropológico, nós vamos descobrir que a poligamia ela acontece quando há um desequilíbrio, normalmente, né, tem várias causas, tem causas culturais, tem causas demográficas, e a gente tem que ter um olhar não apenas do ponto de vista da moral religiosa para a questão da poligamia, né, porque em algumas sociedades, por exemplo, em que devido a guerras e etc., a quantidade de homens decresce, essa sociedade tende a aceitar melhor a poligamia. Nós tivemos um caso, Pierre Clastres faz um estudo com tribos indígenas aqui no sul da América
da América do Sul, né? Ali na região do Uruguai, do Paraguai, Rio Grande do Sul, tinham tribos que viviam ali, vivem ali ainda ali, e que ali era o contrário, ali era poliandria, as mulheres tinham vários maridos. E ele foi tentar entender por que isso. E ele descobriu que nessa tribo existia uma prática de sacrifício de moças, ainda nos seus primeiros anos de idade, em virtude de questões religiosas, e que, portanto, haviam poucas mulheres na tribo. Para que nenhum homem ficasse sozinho, né, ficasse sem companhia, desprovido de família, as mulheres, portanto, aceitavam ter mais de um marido. Então, nós temos que ter o cuidado, né, de quando ele diz na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Ele está falando da poligamia que nós vivemos aqui na nossa sociedade ocidental, que é pura aventura sexual, né? A poligamia, o hábito de se relacionar livremente com várias pessoas apenas buscando prazer. O Espírito está falando disso. E aí quando a gente analisa essa abordagem que ele faz, hoje, em pleno século XXI, a gente tem, portanto, que chamar a sociologia, a antropologia, para nos ajudar a estabelecer um olhar mais condizente com o que a ciência está descobrindo hoje a respeito dessas questões. E a gente não ficar preso, né, na resposta, sacralizando a resposta e estabelecendo um olhar de julgamento para culturas que são diferentes da nossa. No Oriente Médio mesmo, onde a cultura da poligamia, ela tem um elemento que é muito sagrado. O homem que assume mais de uma esposa, ele tem a obrigação moral de dar conta, de oferecer condições adequadas de vida para todas elas, no mesmo padrão de dignidade. Então, a poligamia ela tem determinados componentes demográficos, culturais, que precisam ser considerados antes de a gente dizer qualquer coisa no aspecto de uma simples censura. A poligamia que o Espírito trata é a poligamia motivada por sensualidade, por busca de prazer e que não leva em conta, na maioria das situações, o sentimento do outro. Então, são essas considerações que eu tinha a fazer sobre esse capítulo, que eu acho realmente um dos mais delicados do Livro dos Espíritos. Há outros capítulos pela frente que a gente também vai precisar ter esse mesmo olhar para que a gente não assuma uma atitude, vamos dizer assim, fundamentalista de defesa do texto do Livro dos Espíritos, independente de qualquer questão. Não. O que Kardec pedia e o que ele ainda pede de nós é esse olhar crítico com tranquilidade. Respeitoso, claro, respeitoso, mas crítico. Nós não vamos aqui, nem de longe, vamos pensar aqui em reescrever Platão, reescrever Aristóteles, porque alguma coisa da época deles hoje não faz mais sentido. Da mesma forma, não tem nada que pensar aqui em reescrever Kardec, não é isso não. Mas é assim, olha, a gente aprender a olhar a literatura kardeciana com o olhar do século XXI, com a mesma tranquilidade de quem lê um texto de 160, 150 anos atrás, né, lê um texto e faz esse olhar crítico sobre a sociedade da época e sobre o que está valendo hoje, mas ao mesmo tempo procurando ali o que tem de sabedoria que possa nos ajudar e falar, olha, isso aqui é um sinalizador para as nossas questões humanas. É esse olhar que eu acho que é muito importante que a gente desenvolva e sempre pensar assim, olha, se Kardec realmente estivesse aqui do meu lado, pedindo para eu analisar isso aqui, tendo em vista a realidade de hoje, qual seria o olhar do próprio Kardec sobre essas questões, como ele analisaria, o que ele acrescentaria, o que ele excluiria. Eu penso que esse olhar a gente deve ter com muita tranquilidade, sem receio, porque é esse olhar o que Kardec recomenda desde o início nos seus livros e é esse que ele gostaria que nós todos mantivéssemos. Muito obrigado.